3 de junho de 26. Vladimir Putin está se preparando para receber pessoalmente representantes empresariais e executivos de alto nível de todo o mundo em um dos eventos anuais mais importantes da Rússia, o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Mas um enxame de veículos aéreos não tripulados ucranianos, Vants, está a caminho para estragar a festa. Faltam apenas algumas horas para a abertura do evento em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, após mais de 4 anos de guerra exaustiva com a Ucrânia. O Fórum Econômico Internacional deste ano será menos grandioso que os anteriores, mas continua sendo uma data importante no calendário russo. Uma chance para o Kremlin fortalecer laços com o sul global e mostrar sua força econômica, ainda que enfraquecida, ao mundo. Os participantes serão recebidos pelo próprio presidente do país. Mal sabe Putin, no entanto, que o evento 26 ficará marcado na história como um símbolo, não de força e projeção de poder da Rússia, mas de humilhação absoluta. A mais de 1.000 quilômetros de distância, dentro do território ucraniano, pilotos e equipes de operação monitoram suas telas enquanto seus drones de ataque se aproximam dos alvos. Prontos para lançar fogo sobre algumas das infraestruturas econômicas e militares mais importantes da Rússia, Putin acha que está seguro em São Petersburgo. Ele acha que está distante o bastante das linhas de frente para não sofrer efeitos diretos da guerra com a Ucrânia. Ele vai descobrir o quanto está enganado. Neste estágio da guerra Rússia-Ucrânia, a maré mudou drasticamente. O que começou como uma presumida marcha para uma vitória fácil da Rússia em 2022 rapidamente se transformou em um conflito desgastante e de atrito, com Kiev sendo um obstáculo muito mais difícil do que o Kremlin esperava. Com o passar dos anos, o ímpeto da Rússia foi lentamente, mas certamente se esvaindo, enquanto seu oponente, fortalecido por uma indústria nacional de defesa em rápido crescimento e amplo apoio de aliados no Ocidente, ficou mais forte. E em maio de 26 era a Ucrânia, não a Rússia, que estava em ascensão. Não estava só causando mais baixas do que a Rússia suportava, mas também atrasando ataques inimigos e recuperando territórios perdidos na linha de frente. Também estava orquestrando uma campanha de ataques profundos cada vez mais devastadora e bem-sucedida contra alvos em todos os territórios ocupados e além. A cada semana, aumentavam os relatos de que a Ucrânia explodia e incendiava ativos inimigos, como grandes refinarias de petróleo, depósitos de munição, bases aéreas e sistemas de defesa aérea russos. E a cada novo ataque, a paranoia aumentava dentro do Kremlin, chegando ao ponto de Putin começar a se esconder em bunkers subterrâneos, temendo por sua vida e quase cancelar seu famoso desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha de Moscou. No fim, o evento ocorreu de forma reduzida, com o presidente ucraniano Zelensky assinando com humor um falso decreto e prometendo não estragar o dia de Putin com drones e mísseis. Mas isso não queria dizer que a Ucrânia iria recuar. Em outros locais, suas forças seguiram destruindo infraestrutura e levando à guerra a população russa, prometendo aumentar a frequência e intensidade dos ataques. Até que um acordo de paz aceitável fosse firmado até o início de junho, Putin parecia ser uma sombra do que já foi, e ele apostava no Fórum Econômico Internacional, conhecido entre os economistas como o Davos da Rússia, para recuperar parte do seu orgulho e dignidade. Seu prestígio estava em risco enquanto se preparava para receber dignitários, bilionários e delegações corporativas da Arábia Saudita. Essa era a chance dele de tentar colocar as coisas nos trilhos novamente. Era uma chance de divulgar sua narrativa, não só nas ruas de Moscou, mas internacionalmente, para provar que a economia de guerra da Rússia não era tão fraca como dizia o Ocidente, que as sanções não funcionavam e que a guerra seguia como planejado. Para a Ucrânia, no entanto, isso também foi uma oportunidade, uma chance de reforçar sua vantagem, uma oportunidade de exibir seu poderio militar para um público maior e muito mais diversificado do que o habitual. Se atacasse São Petersburgo no momento em que a grande festa econômica de Putin começava, Kiev poderia mostrar ao mundo como a Rússia era fraca, minando todo o discurso preparado de Putin. E não havia como a Ucrânia deixar passar uma oportunidade dessas. Equipes do Serviço de Segurança da Ucrânia, forças de sistemas não tripulados, forças de operações especiais, inteligência de defesa da Ucrânia e Serviço Estatal de Guarda de Fronteira da Ucrânia se uniram para preparar um ataque de impacto mundial.
Um ataque direto não a um nem a dois, mas a 3 pontos críticos de infraestrutura da Rússia. Tudo em um único dia. No dia 3 de junho, a paz e o silêncio das primeiras horas da manhã nos céus de São Petersburgo foram interrompidos pelo zumbido baixo dos drones ucranianos. Para uma missão como essa, que precisava dar certo, Kiev não podia se dar ao luxo de usar nada menos do que seus melhores recursos. Apesar de as forças de defesa não confirmarem oficialmente os drones e táticas usadas, evidências de ataques semelhantes indicam possível uso do modelo FP-1 da Firepoint. Desenvolvidos por uma empresa sediada em Kiev, esses drones possuem um alcance operacional impressionante de até 1.000 milhas, combinado com a capacidade de transportar ogivas pesando entre 60 e 130 quilos. Eles contam com antenas Starlink, permitindo atingir alvos com máxima precisão, mesmo quando esses alvos estão a enormes distâncias dos operadores dos drones. Drones como o FP seriam essenciais para esse ataque, pois a Ucrânia mirava uma cidade a cerca de 1.090 quilômetros além de suas fronteiras. Drones de curto e médio alcance não seriam suficientes. Só os melhores vantes de longo alcance poderiam executar esse plano. A distância não era o único desafio dos planejadores militares de Kiev. Havia o risco de seus drones serem detectados durante o trajeto por centenas de milhas em território russo. Um único radar poderia detectá-los e um só sistema de defesa aérea entraria em ação e derrubaria o enxame antes de chegar ao alvo. Mas a Ucrânia aprendeu truques para lidar com as defesas do Kremlin. Muitos de seus drones são feitos para ter baixa assinatura nos radares, voando bem baixo, quase tocando as copas das árvores. E então, para conseguir driblar facilmente sistemas como o sistema de defesa aérea S-400, a Ucrânia também passou a depender cada vez mais de drones de isca movidos a jato, que muitas vezes nem carregam explosivos, ou quantidades mínimas projetadas para sobrecarregar as defesas inimigas, criando tantos alvos que eles não sabem como reagir. Combinando essas táticas, além disso, a Ucrânia já havia destruído defesas aéreas e radares até São Petersburgo. Basicamente, criando um corredor pelo qual seus vantes poderiam viajar com segurança, os drones de Kiev fizeram a longa jornada até a cidade antes conhecida como Leningrado. Os moradores locais acordaram de repente, correram às janelas e filmaram a cena com seus celulares. Quando os vantes ucranianos entraram no espaço aéreo da cidade e avançaram ao alvo, baterias automatizadas de defesa aérea entraram em ação enquanto equipes russas tentavam evitar o inevitável, mas já era tarde demais. Viajando em velocidade máxima e com o alvo travado em sua mira, os drones de ataque atingiram com precisão cirúrgica os prédios e estruturas da JSC Petersburg Oil Terminal, uma das maiores instalações de petróleo de toda a região do Báltico. Com mais de 90 acres e 21 tanques para produtos petrolíferos leves e pesados, este terminal tem capacidade anual de 12,5 milhões de toneladas. Ele está localizado no coração do grande porto de São Petersburgo, recebendo e despachando petróleo e derivados por trem, rio, estrada e mar. É um dos pontos mais cruciais na vasta economia petrolífera do Kremlin e está prestes a pegar fogo. O governador russo Alexander Drozdenko afirmou que as defesas aéreas abateram 50 vantes inimigos. Os vídeos e imagens da região contavam uma história bem diferente. Drone após drone atingiu seu alvo, desencadeando explosões estrondosas que abalavam as fundações do porto e podiam ser ouvidas a quilômetros. Grandes incêndios começaram, com colunas grossas e sufocantes de fumaça preta subindo para o céu e bloqueando o sol da manhã. Moradores em pânico correram para a internet para divulgar a notícia, enquanto autoridades cancelaram rapidamente os voos no aeroporto de Pulkovo. E se Putin achou que já tinha visto o pior, estava muito enganado. Esse ataque estava apenas começando. Enquanto drones atacavam o terminal de petróleo de São Petersburgo, outro enxame já havia se separado e foi direto para outro alvo, pouco mais de 12 milhas do primeiro. A base naval de Kronstadt, situada na ilha de Kotlin, no Golfo da Finlândia, Kronstadt é, sem dúvida, uma peça ainda mais valiosa da infraestrutura do Kremlin. Por anos, Kronstadt foi lar da 3ª Divisão Separada de Submarinos do Kremlin e da 105ª Brigada de Navios. Além de ser um dos principais centros de reparo, manutenção e logística da frota russa do Báltico, é onde navios de guerra, fragatas, barcos de patrulha e submarinos russos buscam serviços.
Só graças a instalações como Kronstadt, a Rússia projetou poder por tanto tempo na Europa do Norte. Durante todo esse tempo, essa base naval foi vista como uma fortaleza inexpugnável, protegida por uma rede de artilharia, baterias de mísseis superficiar e outras defesas. E, em qualquer momento, geralmente há mais de 20 navios de combate atracados na área e ao redor dela, além de dezenas de embarcações de apoio auxiliares. Todos alvos viáveis para a Ucrânia, usando recursos avançados, como drones de ataque otimizados para operações marítimas com transmissão de vídeo em tempo real para orientação. Os pilotos ucranianos de Vant de nível mundial passaram voando pelas defesas externas, penetrando no santuário interno da ilha antes de focar nos muitos ativos valiosos da região. Como no terminal de petróleo, moradores logo relataram explosões, incêndios e fumaça após o contato dos drones. Um dos alvos deles era o Boyk, um navio de guerra multipropósito do projeto 2380 pertencente à Frota do Báltico, equipado e capaz de lançar os mísseis mais destrutivos da Rússia. Esta embarcação entrou em serviço em 2013 e foi projetada para realizar uma variedade de missões, incluindo operações de defesa costeira, ataques contra navios e submarinos, além de defesa aérea. Ela possui um deslocamento de 2.220 toneladas, um comprimento de 342 pés, uma tripulação de cerca de 100 pessoas e uma velocidade máxima de 27 nós, armada com um canhão de 100 mm, um canhão naval de 190 mm mísseis antinavio Ural, um sistema de defesa aérea Haidut, um sistema antissubmarino Packet NK e até mesmo um helicóptero Ka-27. Em seu hangar pessoal, esta não é só uma embarcação de patrulha, mas um verdadeiro navio de guerra. Mas foi incapaz de reagir ao ataque ucraniano rapidamente antes que o pessoal em terra percebesse o ocorrido. Os drones da Ucrânia atingiram o Boyk de várias direções. Imagens de satélite e vídeos filmados do cais próximo mostraram incêndios começando e grandes danos à superestrutura do navio. Incêndios e explosões também ocorreram em outras áreas, podendo mais embarcações ter sido atingidas, danificadas ou destruídas. A Frota do Báltico sofreu um golpe sério e os ataques não tinham terminado. Enquanto a costa do Báltico estava em chamas, mais um elemento do enxame ucraniano de ataques em profundidade estava atingindo o interior da Rússia. A aproximadamente 600 quilômetros da linha de frente, na região de Tambov, fica a cidade de Michurinsk. Esta cidade pode parecer insignificante no mapa, mas abriga a fábrica de defesa Progress, uma instalação industrial bem protegida e essencial na produção de componentes vitais para a máquina de guerra do Kremlin. Segundo a inteligência de defesa da Ucrânia, o banco de dados de guerra e sanções do GUR, aqui a Rússia fabrica auxílios de navegação e instrumentos geodésicos que permitem a seus mísseis alcançar alvos com precisão. Crucialmente, ela fornece sensores MP-95, que são vitais para os mísseis de cruzeiro lançados do ar KH-1, assim como o GMS-01, motores giroscópicos D, usados nos mísseis guiados KH-59, M2 e KH-59, M2A. Defesas aéreas russas dependem da fábrica Progress. Ela fabrica motores elétricos e giroscópios usados no sistema de defesa Pantsir-S-1, então este é um local excepcionalmente importante para o exército russo. Fábricas como esta permitem ao país produzir mísseis em massa e usá-los para bombardear vilarejos, cidades, instalações militares e infraestrutura civil. Por toda Kiev, desde as linhas de frente até a própria Kiev e além, esses são os motores que impulsionam a projeção de poder da Rússia. Uma dessas peças vitais foi retirada do tabuleiro na manhã de 3 de junho, como eles fizeram. Na região de São Petersburgo, drones chegaram até Tambov e atingiram a fábrica Progress, superando facilmente as defesas aéreas russas. Os moradores locais compartilharam histórias de explosões tão grandes que arrancaram os telhados de oficinas industriais e incêndios que se espalharam rapidamente, com potencial para destruir grandes partes da instalação. Imagens de fonte aberta e relatos de testemunhas mostraram nuvens de fumaça mais densas saindo do complexo em chamas. E enquanto as autoridades russas seguiram seu roteiro habitual de tentar minimizar o incidente e afirmar que apenas danos mínimos haviam ocorrido, as imagens contavam uma história diferente.
uma destruição em grande escala, imitando os impactos no terminal de petróleo e na base naval, além dos diversos alvos atingidos por drones ucranianos nas semanas anteriores. O sol nasceu em 3 de junho, revelando cenas de carnificina por toda a região da Rússia. Vladimir Putin sabia que seria um grande dia, mas não imaginava o motivo. Esperava que seu Fórum Econômico Internacional fosse motivo de orgulho e celebração. Em vez disso, o evento aconteceu, mas com um clima perceptível e palpável de medo e dúvida entre seus ilustres participantes. Os funcionários do Kremlin não conseguiram esconder o que havia acontecido. A fumaça ainda tomava conta do céu da cidade. As explosões e incêndios podiam ser ouvidos e vistos à distância. A imagem de força e estabilidade da Rússia foi destruída da noite para o dia, diante de todos, e nada seria como antes. Putin só podia observar e pensar em como reverter a situação a seu favor. Enquanto isso, seu colega de Kiev, Volodymyr Zelensky, falou à nação e ao mundo nas redes sociais, confirmando o sucesso das operações de longo alcance e compartilhando mais detalhes sobre seus efeitos. Ele comemorou as sanções impostas ao inimigo e agradeceu aos guerreiros do país pela precisão e eficiência em buscar a paz. No mundo todo, as manchetes destacaram mais um ataque bem-sucedido da Ucrânia em território inimigo, e não o evento econômico de Putin. Um dos maiores e melhores do tipo. Na verdade, um ataque em que 3 alvos diferentes, todos a centenas de quilômetros fora da Ucrânia, foram atingidos e sofreram danos graves. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a aliança não se opõe a ataques da Ucrânia contra alvos militares em São Petersburgo ou em qualquer parte da Rússia. As forças ucranianas prometeram lutar até vencer a guerra. As implicações estratégicas mais amplas do dia 3 de junho também ficaram claras para todos ao atingirem São Petersburgo e Tambov simultaneamente. A Ucrânia provou de forma conclusiva que possui toda a tecnologia necessária, redes de inteligência e determinação tática para projetar poder de forma precisa em qualquer lugar que desejar, não só nas regiões ocupadas, mas também bem no interior da Rússia. Isso mostrou que a distância deixou de ser defesa para o Kremlin e que até a infraestrutura considerada segura não era. A Ucrânia também mandou um recado para Putin, que não havia lugar onde ele pudesse se esconder, nenhum lugar para onde pudesse recuar, nenhum lugar onde pudesse ter esperança de estar em paz. Não foi a primeira vez que a Ucrânia atacou dentro do território russo. Para ver como a Ucrânia destruiu aeronaves com capacidade nuclear de milhões de dólares com drones não tripulados, que custam milhares de dólares, clique no vídeo que está na sua tela agora mesmo e nos vemos no próximo campo de batalha.